Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de termodinâmica, capítulo 3, exercício número 81. Vamos ao enunciado. Um tanque rígido cujo volume é desconhecido está dividido em duas partes por uma partição. Um dos lados do tanque contém um gás ideal, a 927 graus Celsius. O outro lado está evacuado e tem um volume que equivale a 2 vezes o tamanho da parte que contém o gás. A partição é então removida e o gás expande-se, preenchendo todo o tanque. Calor é transferido ao gás até que a pressão seja igual à pressão inicial. Determine a temperatura final do gás. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é determinar a temperatura final do gás. Então, temos aqui um gás ideal a 927 graus Celsius, contendo aí um volume V1, que está separado aqui por essa partição. Então, temos aí, né, a condição de gás ideal. Então, temos aí que gás ideal é uma equação de estado, tá? O que é uma equação de estado? Qualquer relação entre pressão P, temperatura T e volume específico, que é dado por V chapéu, igual a V sobre M, para uma substância é chamada aí de equação de estado. A equação da mais simples conhecida para uma substância na fase gás é a chamada gás ideal, que a gente tem aí que é P, que multiplica o volume específico, que é igual a R, que multiplica T, onde temos aí que R é a chamada constante do gás, tá? Sendo que é preciso cuidado para usar essa relação, já que um gás ideal é uma substância fictícia, tá? Mas ele está aí considerando que temos esse gás ideal. Os gases reais exibem comportamento de gás ideal a pressões relativamente baixas e temperaturas relativamente altas. Ó. Temos uma temperatura relativamente alta, tá? E temos aí que a pressão é desconhecida. Temos que a pressão aqui é considerada como P1. Então, a gente tem um primeiro estado que vamos chamar de estado 1. Nesse estado 1, a gente tem temperatura T1, que é de 927 graus Celsius. A gente tem pressão P1, a gente tem volume 1 e vamos colocar aí que temos uma determinada massa M1. Então, essas são as condições para o estado 1. Aí temos que a repartição vai ser removida, tá? E o gás vai se expandir para todo aí recipiente. E aí vamos ter a condição aqui, ó, que o gás agora ocupa toda essa região que é aí do recipiente rígido. Então o gás agora está todo distribuído nessa condição aqui do estado 2. No estado 2, a gente tem temperatura T2 é o que eu quero identificar, que é a temperatura final. A pressão 2, ele diz aí que vai ser igual à pressão inicial. Por quê? Porque o calor vai ser transferido para o sistema até que a pressão 2 seja igual à pressão 1. Aí temos que o volume 2 vai ser todo o volume aqui do recipiente, que vai ser o volume inicial ali, V1, mais
essa parte aqui onde estava evacuado, que é de 2V1. Então, o volume V2 vai ser de 3V1. E temos que a massa M2, né? A massa que estava aqui, o gás vai se expandir, vai permanecer a mesma massa que eu tinha inicialmente. Então, a massa M2 é igual à massa M1. Então, a gente tem as condições aí para um estado 2. Então, a gente tem aí que permanece o mesmo gás. Se a gente pegar essa equação aqui, que é a equação de estado para gás ideal, vamos reescrever ela como sendo P. O volume específico a gente vai trocar como volume sobre massa. Temos aí que é igual à constante R, que multiplica a variável T. Então, aí para um recipiente rígido, né, onde a gente tem aí um sistema fechado, a gente tem que a massa e a constante dos gases permanecem aí, tá, inalteradas. Então, a gente pode reescrever a equação de estado de gás ideal como PV sobre temperatura igual a massa vezes a constante do gás. Isso é igual a constante. Então, a gente pode escrever a relação que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura T1 vai ser igual à pressão 2 no volume 2 dividido por uma temperatura T2, tá? Então, temos a relação aqui para esse caso específico, que a pressão 2 é igual à pressão 1. Queremos achar a temperatura 2 exatamente quando chegar nessa condição. Então, esse termo podemos simplificar com esse termo. Aí, trocando aí a relação aqui dos volumes, a gente mantém o V1 aqui sobre a temperatura T1, vai ser igual o volume 2 em função de V1, vale 3V1, dividido aí pela temperatura T2. Aí V1 está dos dois lados, simplifica, que fica 1. Isolando aí T2, passa para cá, multiplicando. T1 passa para lá, é 3 vezes a temperatura T1. Tá? Ou seja, a temperatura T2 vai ser 3 vezes. A temperatura T1 foi dada em graus Celsius. Só que para a equação de estado, a gente tem que ter aí as grandezas absolutas. E a grandeza absoluta para a temperatura é em Kelvin. Então, a gente pega aí 927 mais 273, que fica na unidade de Kelvin. Não podemos usar aí a unidade de graus Celsius na equação de estado. Então, temperatura T2, vamos poder calcular como sendo 927 mais 273, aí, ou seja, 1.200 Kelvin, que multiplica 3. Então, temos aí 3.600 Kelvin. Se a gente quiser a temperatura T2 em graus Celsius, a gente faz o 3.600 e subtrai o 273. E aí a gente tem a temperatura T2 em graus Celsius, ou seja, menos 273, a gente tem aí 3.327 graus Celsius, é a temperatura do gás no estado 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!